Olá a todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula nós vamos falar sobre arquivo de configuração. A gente vai falar sobre o YAML, tá? Ele é um formato de serialização de dados legível para nós humanos, a qual é muito usado para arquivo de configuração, tá? Por quê? Porque ele tem uma fácil leitura, né? Então nós conseguimos ler ele muito facilmente e, além disso, ele tem uma integração com várias linguagens de programação. A gente vai utilizar o Python, né, porque a gente utiliza muito o Python aqui, então a gente vai utilizar o Python, já que a gente já está mais familiarizado com o Python, mas a gente poderia usar em qualquer outra linguagem de programação, tá? E ele suporta o quê? Uma estrutura complexa de dados. A gente vai começar de uma maneira bem simples, né, para que a gente possa pegando a prática e depois a gente vai avançar. O porquê que eu resolvi trazer essa aula? Porque a gente vai criar um projeto e, só que tem um porém. Se eu fosse, eh, fazer o projeto inteiro com vocês, explicando tudo que vai nesse projeto, iria mais de 5 horas. E que não é legal, né, e é incabível, né, a gente gravar uma aula por mais de 5 horas, e tanto é incabível para mim, quanto é incabível para vocês assistir, né. Então eu resolvi, então, que a gente quebra isso. Então vamos explicar as coisas que vai vir do projeto, e a gente vai fazendo, tá. E quando a gente for ver, a gente já vai estar com o nosso projeto pronto, quando a gente aprender o que a gente tem que aprender, a gente tá com o nosso projeto pronto, porque conforme a gente for aprendendo, a gente já vai criando a parte. Por exemplo, quando a gente aprender sobre a configuração de arquivo, a gente já cria a configuração de arquivo. Quando a gente aprender sobre log, a gente cria o nosso log no nosso projeto. Então a gente vai aprendendo conteúdo e vai criando o nosso projeto, tá? Então bora lá. Isso aí vai demorar durante um tempo, né, porque temos muitas coisas a aprender, mas, quando nós tiver o nosso projeto pronto, a gente vai olhar e falar: "Não, eu aprendi cada etapa", né, não é uma coisa que simplesmente a gente vai ter criado, a gente vai ter aprendido realmente. Então bora lá. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar, né, nosso arquivo de configuração, só que eu vou criar ele dentro de uma pasta, eu vou criar aqui uma pasta chamada tipo básico, porque como a gente vai, né, aprender ainda bastante coisa, então vamos ver primeiro o básico. Então eu vou criar o nosso arquivo, tá, chamado tipo básico mesmo, só que a extensão tem que ser a extensão do arquivo de configuração, que eu falei que é o quê? O YAML, tá bom? Então bora lá. Como é que a gente primeira coisa que a gente tem que aprender, gente, que é fundamental, é o comentário, né. Então o comentário, ele é a forma de documentar algo na ação. Então aqui a gente utiliza, tá, o jogo da velha e que a gente pode criar um comentário, tá. Então, comentário, tá. E como é que funciona as coisas aqui, gente? E a gente vai ter chave e o valor. É dessa maneira que a gente vai trabalhar, tá. Então, e novamente a gente pode criar também um comentário de linha. Gente, como funciona? Em Python aqui também funciona da mesma maneira, tá. Então, a gente vai ter o quê? Um comentário de linha, tá. Bem, vamos ver os tipos básicos, tá? A gente pode ter o quê? String. A gente já sabe como é que faz uma string, né? Então a gente tem que a chave vai ser nome e a string pode ser Jéssica. Ou a chave pode ser cidade e a string pode ser Paulo. Então a gente pode ver aqui, gente, que a gente está definindo uma string tanto em cima quanto embaixo, tá? Utilizando aqui em cima a aspas dupla. E como não utilizando aspa dupla? Por quê? Porque, a gente consegue definir uma string sem aspa no arquivo, YAML, tá. Então esse arquivo, ele permite que a gente crie uma string sem usar aspa, tá. Bem, e números, Jéssica? Bem, os números aqui não muda, tá. Aqui são strings, string, números. Então a gente vai ter a chave, idade, para números inteiros,
chave preço para números decimais, tá? Então, a gente vê que nessa parte não muda, tá? Então, números inteiros, números fracionários, né? Que a gente tem o quê? Os decimais. Bem, booleanos, nós já sabemos o que são valores booleanos, né? Verdadeiro ou falso. Então, a gente pode dizer aqui, a chave vai ser ativo, true, cadastro, false, tá? Então, a gente tem um valor booleano verdadeiro e um valor booleano falso. Bem, agora o que a gente precisa prestar um pouco atenção, tá? Porque aqui vai ter uma diferença, tá? Para valores nulos, tá? Valores nulos são valores vazios, que não tem nada. Então, a gente pode ter aqui um endereço e a gente pode dizer que ele tem um valor nulo, tá? Isso aqui é normal. Então, eu estou definindo explicitamente que o valor ele é nulo. Só que se eu colocar aqui no arquivo, tá? YML, por exemplo, telefone e o tio, tá? Eu também estou representando o valor nulo no arquivo YML. Bom, bem, o que eu vou agora fazer para que a gente possa ir lá para a parte de Python e ver isso aqui funcionando, tá? A primeira coisa que eu vou fazer, e aí eu sempre faço isso, gente, é uma coisa que eu faço muito, eu coloco aqui anotações, .txt, tá? E aí que eu coloco aqui, que aqui eu vou criando ambiente virtual. Aí eu vou pegar aqui, vou colar aqui e ativando ambiente virtual. Essa parte aqui, gente, só para pessoas igual eu que não gostam de instalar as coisas na máquina, preferem criar um ambiente virtual e instalar, tá? Se você não é igual eu, você gosta de instalar aí no seu computador mesmo, só vai te interessar essa última parte aqui, tá? A biblioteca e a ML que a gente vai utilizar, tá? Então, você só vai precisar rodar esse aqui, pipistal pyaml. Então, aqui a gente vem no terminal. No meu caso, e para quem gosta também, vamos primeiro criar o ambiente virtual. Criado o ambiente virtual, a gente vai ativar, tá? Ah, Jéssica, o meu deu erro. É porque você não tem a permissão dada no seu sistema, tá? Como é que eu faço isso? Aí tem um vídeo no meu canal que eu ensino a criar e ativar o ambiente virtual, ativando lá no sistema, tá? Aí basta ver esse vídeo. Aí é rapidinho, gente, não demora, é bem simples. Bem, caso ao contrário, se você não precisa, você não quer fazer instalar o ambiente virtual e ativá-lo, bem, pip install pyaml, para a gente poder instalar a biblioteca. Feito isso, agora sim, eu vou vir aqui, vou criar o arquivo main.py aqui, tá? E agora, bora lá. Peraí, gente, que eu estou recebendo aqui uma ligação, eu já volto. Então, bora lá. Então, o que eu preciso fazer? A primeira coisa que eu vou fazer, gente, é importar a biblioteca que a gente vai utilizar, né? Então, a gente não fez a instalação lá da biblioteca PyYML, que é para a gente poder trabalhar com o arquivo YML que a gente criou. Então, a gente tem que importar ele. Então, importe YML. Bem, depois que eu importei, o que eu preciso fazer? Tem um arquivo aqui, eu preciso ler ele, né? Eu não quero acessar esses valores que estão aqui, então eu preciso abrir esse arquivo para que eu possa ler. Então, a gente sabe abrir arquivo. Por quê? Porque a gente já aprendeu a abrir arquivo. Jéssica, eu não sei abrir um arquivo, eu não entendo sobre arquivos. Então, você precisa assistir às aulas de arquivos, tá? Então, você aprender a abrir. Mas, nessa aula, você já vai entender mais ou menos como é que faz, tá? Bem, a primeira coisa que para a gente poder abrir um arquivo, existe uma função chamada omp, tá? Qual ele nos pede o quê? O arquivo que a gente quer abrir, o modo que nós queremos abrir ele, tá? Bem, eu vou dizer que o arquivo que eu quero abrir é qual? É o tipo básico, ponto.
YML. É esse arquivo que eu quero abrir. Então, tipo básico.yml. Veja só, gente, eu só estou passando o nome do arquivo porque o meu main e o meu arquivo, eles estão no mesmo local, tá? Eles estão no mesmo nível. Se esse meu arquivo ele tivesse em qualquer outro local, tá? Eu teria que passar o caminho até o local que estivesse esse arquivo. Mas como o main e o arquivo eles estão no mesmo local, eu não preciso passar o caminho, tá? Porque ele já vai encontrar, ele já sabe que eles estão juntos. Bem, o que eu quero fazer com esse arquivo? Eu quero escrever nele? Não, eu quero ler. Se eu quero ler, é a letrinha R, tá? De leitura. Bem, vou também utilizar o encódigo UTF-8 para ele reconhecer caracteres especiais. Bem, eu poderia atribuir isso para dentro de uma variável chamada qualquer coisa que eu quisesse, por exemplo, F, tá? Porém, o que acontece? Se eu fizer assim, eu tenho que me responsabilizar. Se eu estou abrindo um arquivo, eu vou ter que me responsabilizar por fechá-lo. Por quê? Porque tudo que eu abro na programação, eu devo fechar. Assim como na vida real, gente. Então, o que a gente faz na vida real é basicamente o que a gente faz aqui. Você abre a porta da sua geladeira, você não vai deixar a porta da sua geladeira aberta. Você abriu, pegou o que você precisava, você logo, ao terminar, você fecha. Você abre a porta do seu carro, você não deixa a porta do seu carro lá aberta. Você faz o quê? Após terminar o que você tinha que fazer, você fecha a porta do seu carro. A mesma coisa é na programação. O que você abrir, você deve fechar. Então, eu abri um arquivo, ao finalizar, seja para leitura, seja para escrita, ao finalizar o que eu tinha que fazer, eu devo fechar. Se eu abro na programação uma conexão banco de dados, eu faço o que eu tenho que fazer lá, ao terminar eu devo fechar. Bem, para que eu não fique responsável por isso, existe um carinha chamado Witch. Esse carinha, opa, escrevi errado. Esse carinha, ele vai ficar responsável, tá? Então ele fica responsável para ficar analisando aqui o meu arquivo. Então ele fica responsável para abrir meu arquivo, quando o meu arquivo vou abrir, que eu fizer tudo que eu tiver que fazer e eu terminar, ele mesmo fica responsável por fechá-lo, tá? Então eu não preciso ficar me preocupando se eu fechei ou não o arquivo. Por quê? Vou abrir aqui o arquivo, tá? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou falar para ele, olha, tá? Eu quero carregar o conteúdo do meu arquivo YML de forma segura. Como é que eu vou fazer isso? Bem, eu tenho lá a biblioteca, tá? Vou utilizar aqui o Safe Load F e eu vou atribuir que ele vai me retornar lá do meu conteúdo para dentro da variável data, tá? Bem, depois que ele fizer isso aqui, que terminar, ele ficou responsável por fechar. Ele vai fechar o meu arquivo para mim. Bem, agora o que eu vou fazer? Quero definir uma função, tá? Que eu quero que essa função fique responsável para exibir as informações detalhadas sobre o quê? Cada valor, tá? Então, eu vou chegar aqui e vou falar aqui, olha, eu quero definir uma função, e aí em Python a gente define uma função com a palavra-chave reservada def, chamada mostrar info. E aí eu vou receber dois parâmetros, a chave e o valor, tá? Porque lá nós não temos a chave e o valor, chave e o valor. Então, é isso que eu espero receber, a chave e o seu valor. Bem, aí sim, a primeira coisa que eu vou fazer, print. Eu vou primeiro imprimir a chave. Se eu quisesse, eu poderia vir aqui, apertar o Windows, ponto. E vamos ver se a gente encontra aqui uma chave. Vamos colocar essa chave aqui. Prontinho. Depois a gente vai imprimir o quê? O valor, tá? Eu vou vir aqui, vou colocar aqui valor.
Então, a gente vai exibir a representação formal do valor, tá? Então, a gente vai mostrar caracteres especiais. Depois, eu vou querer o tipo dele, tá? O tipo desse valor. Então, type, valor. Depois eu vou querer mostrar também o valor em Python. Olha só. Só que a gente já vai pegar tudo, tá? A gente vai ver como a gente pega o tipo, como a gente pega a representação formal, tá? A chave e o seu valor. E aqui só para dar um espaçamento, tá? Quebrar uma linha aqui. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, colocar aqui um print, análise dos tipos de dados YAML. E aí eu vou colocar tracinho vezes 50. Vai aparecer 50 tracinhos aí, tá? Então, se eu rodar, veja só o que a gente vai ter aqui no momento. Tem um erro no momento. Ah, você não encontrou. Está no mesmo local. Tem que passar o caminho. Pode ser ali em cima. Tem que passar o caminho, gente, porque eu criei uma pasta, né? Então, tive que entrar dentro da pasta, tá? Eu entro dentro da pasta e passo o nome do arquivo. Então, análise dos tipos de dados do arquivo YML e os 50 tracinhos. Bem, agora a gente pode chamar o quê? A nossa função. E aí a gente passa o quê? Bem, primeiro eu vou passar a chave, vai ser nome, e o seu valor, nome, tá? É aqui, ó. Chave nome e o seu valor, tá? Então a chave é nome e eu estou acessando o quê? O valor dele. Para acessar o valor dele, eu tenho que passar a chave. Então, em outras palavras, estou passando aqui a chave, vai ser nome, e eu tenho que acessar a chave. Então, esse data, gente, é daqui que está meu arquivo. Ó, só para vocês verem, deixa eu só comentar isso aqui. Vou dar um print data lá, para você ver como é que tá. Vai ser um dicionário, tá? Então, nós temos aqui um dicionário. E para eu acessar o valor Jéssica, eu tenho que acessar a chave nome, tá? Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Então, agora eu tenho aqui a minha chave é nome, o valor é Jéssica, tá? Ela é uma string, a gente pode ver aqui, ó, por causa da aspa. Qual é o tipo? str, é uma string. O valor em Python, Jéssica, tá? Sem a aspa simples aqui. Bem, vamos continuar. Mostrar if, cidade. Tá, vamos colocar tudo com aspa simples, que eu gosto de usar aspa simples, senão vai ficar um de um jeito e outro de outro. Data, cidade agora. Se eu rodo, eu tenho aqui a chave, o valor, tá? Pode ver que ele é uma string, str, e o valor dele, São Paulo. Qual é o próximo?
a idade. Aí já vou pegar também aqui o preço. Ó, valor 30 é do tipo inteiro, 30. 19,99 é um valor fruit, 19,99. Então, tudo aquilo que eu falei, a gente só está o quê? Reconfirmando aqui, utilizando o Python. Quais são mais as coisas? Ativos, cadastro, endereço, telefone. Então, vamos fazer aqui para o restante, tá? Então, a gente já copia aqui. Ativo, cadastro, não foi? Cadastro, cadastro, endereço e telefone. Aí a gente copia aqui, coloca aqui. Cadastrado, cadastrado, endereço, telefone. Vai na cadastrado, não? Errei. É cadastro só. Então, o telefone do tipo none, quer dizer que está vazio. None type, none. O endereço também é none, está vazio, né? Valores nulo. O cadastro false, é um valor booleano. E ativo é true, que é também um valor booleano. Gente, eu já volto. Estão me chamando. Mas para vocês vai ser rapidinho. Então, é isso aqui, gente, tá? E aí, você poderia fazer várias outras coisas se você quisesse, né? Sei lá, verificar se dois valores são nulos ou, ou não, né? Por exemplo, o que você poderia fazer? Só para você ir testando aí, né? Brincando. É, fazer aqui endereço é igual telefone, tá? A gente pode dar uma olhada aqui que ambos são valores nulos, né? Somente para poder só praticar aí, gente, né? Então, data, é, dando a chave, né? O valor da chave é endereço, é igual data e o valor da chave é telefone. Então, a gente acessa o valor pela chave. Lembre-se, gente, é sempre para acessar o valor, precisamos da chave. Então, endereço, eu vou trazer o quê? O seu valor. Então, o valor vai ser nu. Data, telefone, a chave é telefone, o seu valor bem é nulo, tá? Então, se eu rodo isso, a gente vê que é verdadeiro, tá? Porque ambos são nulos, tá? E aí a gente poderia brincar aí um pouquinho nisso, sei lá, tipo, vou somar mais 10 à idade, tá? Então, eu poderia vir aqui, como é que eu faço isso? Acesso o valor idade, né? Idade, e atribuo mais 10. Então, a idade está 30, então tem que ser 40 agora. Então, podemos ver que temos o valor 40, tá? Aqui é mesmo só para você ir treinando a mexer, a acessar os valores. Entendendo, gente, que você está lendo o seu arquivo e atribuiu o seu arquivo para dentro da variável data. Então, dentro da variável data, a gente tem o quê? Um dicionário, que contém o quê? A chave e o valor desse arquivo aqui. Tá? E assim a gente consegue acessar. Consigo até acessar isso aqui, tá, gente? Ó, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, data, chave,
eu vou ter aqui valor, tá? Que não tinha lógica a gente trazer aqui, porque aqui eu só estava mostrando para vocês como é que faz o comentário no arquivo, tá? Mas só para vocês verem, e aqui está escrito errado. Falou. Então, deixa eu aqui imprimir também errado. Agora sim. Prontinho, tá? Então, para essa aula foi isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? E a gente vai continuar vendo sobre arquivo de configuração para que a gente possa fazer o nosso arquivo de configuração no projeto que a gente irá estar fazendo, tá? Então, muito obrigada e até mais.